Repleto de referências, dessa vez Stranger Things veio que veio e deixou claro as suas inspirações. E no vídeo de hoje vamos falar única e exclusivamente delas, que eu posso falar, tá demais. Vai desde Curtindo a Vida Doidado, e vem Carrie a estranha nessa salada, e vem It a coisa, vem Fred Krueger. E é maravilhoso, gente. E é aquilo, né? Falou clássico dos anos 80, eu já tô dentro. Fica que o vídeo de hoje tá muito da hora. E enquanto não chega 1º de julho pra sabermos o final, né, do babado todo, bora fazer conteúdo em cima, pra dar um jeito na ansiedade, né? E olha... tá babado, hein? Tá babado. Então já deixa o likezinho maneiro pra gente que ajuda demais. Se não for inscrito, se inscreve. Feito isso, bora falar das referências de Stranger Things, a 4ª temporada. E logo nos primeiros momentos do primeiro episódio, temos uma mega referência muito divertida. Vocês se lembram quando a Suzy tá alterando a nota do Dustin no computador? Pois é, essa cena faz referência a uma cena em que acontece no filme Vivendo a Vida Doidado, clássico dos anos 80, onde o personagem Ferris Bueller, que é interpretado por Matthew Broderick, altera da sua casa o número de faltas que ele tem na escola, já que ele meio que é aquele aluno que é um bom aluno, porém ele tem as suas falcatruas. Ele é aquele aluno que dá problema, mas é um bom aluno. Eu tenho mesmo uma prova hoje. É sobre o socialismo europeu. Eu só queria saber qual é a razão desse teste. Eu não sou europeu. E é pensando sobre isso que eu percebo que o mais doido é que esse filme, ele é tipo único. Único assim. Ele existe e que bom que ele existe, porque eu duvido que hoje em dia esse filme fosse produzido assim. Se ele não tivesse sido produzido nos anos 80, hoje em dia esse filme não sairia. A mensagem dele é incrível, né? É tipo, um dia, você tem que tirar um dia na sua vida, pelo menos, pra você fazer loucura, viver de verdade. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Porém, as coisas que o protagonista faz, o lance dele fingir que tá doente pra não ir pra escola, pra poder ter esse tal dia de loucura, elas são, sei lá, acho que hoje em dia condenáveis. Ainda assim, é um filmaço, gente. Se vocês quiserem que eu faça review sobre ele e sobre por que jamais fariam ele hoje em dia, pede aí que eu trago, hein? E por beber da fonte do terror, obviamente que Michael Myers, o assassino de Laurie Strode, seria referência também. É ou não é? Foi sim. No segundo episódio, o vilão é citado pelo tio do Ed, quando ele compara o assassino da Chrissy com tudo que rolou na casa da família Creel. Mas isso não foi o Ed. O homem que fez isso é maldade pura. E a referência está no tio do Ed dizer que o pai da família era o bicho-papão de verdade. Que nem o... Qual é o nome dele? Da máscara branca? Michael Myers. É. Michael Myers. Pra mim, o Victor é igualzinho. Verdadeiro bicho-papão. O que acontece é que é exatamente assim que Michael Myers é referenciado em Halloween. Alguém aqui conhece a história do bicho-papão de Haddonfield? De Michael Myers. E apesar de não fazer parte do universo de terror, Star Wars também é citado e referenciado nessa temporada. Pra quem não conhece, o que eu acho meio que impossível, essa é aquela saga lá do Darth Vader, sabe? Tals, que ele quer explodir uns planetas, ele é muito doido. Pois então, a primeira vez que a saga é referenciada é quando o Mike e o Dustin acusam o Lucas de ter sido levado pro lado sombrio da força, já que ele naquele momento estava preferindo ir jogar basquete com os garotos populares da escola a jogar Dungeons and Dragons com eles, né? Quer dizer que o Sinclair foi levado pelo lado sombrio? É, tipo isso. O lance da força em si é muito usado em Star Wars, né? Seja o lado sombrio da força, ou que a força esteja com você, é tudo muito explorado, né? Esse universo em Star Wars. Forte é, com o lado sombrio da força. O domínio do mal ele é. E o outro momento em que a saga é referenciada, dessa vez é referência mesmo. É quando Dustin diz a icônica frase: 3,720 to 1! Never tell me the odds. 20 to 1. Never tell me the odds. E outro filme que não é bem referenciado e sim evidenciado aqui na 4ª temporada é Os Caça-Fantasmas. Tá que na 2ª temporada o filme também foi referenciado quando o grupo dos meninos se fantasiou do quarteto. Mas aqui na 4ª, podemos ver a citação da produção através dos bottoms na mochila do Dustin, quando eles vão até a casa dos Creel. Saca só. Eu amo demais. Inclusive, será que vai voltar a moda dos bottoms? Porque eu gostava muito de bottom. E Stephen King é óbvio que não estaria de fora, né? O mestre do terror, pra quem não sabe ou não conhece, foi o cara que escreveu It a Coisa,
Carrie a Estranha, O Iluminado, O Cemitério Maldito, A Hora do Lobisomem, entre outros. Os irmãos Duffer várias vezes já demonstraram o quanto gostam e se inspiram nas obras deles para criar o vasto universo de Stranger Things. E na quarta temporada podemos ver duas de suas obras. A primeira é Carrie a Estranha, que podemos ver sendo evidenciada na passagem da Eleven na escola. A Eleven é a própria Carrie, deslocada e que quer se enturmar, porém se sente diferente. O bullying que ela sofre no colégio tem alguma relação com o que a personagem de Stephen King sofria no clássico, mas a referência pesada vem mesmo na cena do Rinkomania, que faz alusão à do baile em Carrie a Estranha, o icônico baile. Nele é jogado um balde de sangue de porco na Carrie, em frente a todo mundo. Já que em Stranger Things, a vilã joga um copo de sorvete, humilhando a garota em frente a todo mundo novamente. E a segunda obra evidenciada é It, a Coisa. Eu já até cheguei anteriormente a citar isso aqui no canal, mas bora rever agora com mais profundidade. Uma das alusões a It é o fato de que esse vilão da quarta temporada procura o trauma dentro de cada vítima, aquele que corrói a pessoa por dentro. Ou seja, pessoas que não têm nenhum trauma ficam meio que fora do radar do vilão. Em Stranger Things é o trauma e com o Pennywise é o medo. Sabendo o que a criança teme, ele se transforma e obtém o resultado desejado. Mas se a pessoa não tiver medos sólidos, fica complicado ele atacar. Ele pode atacar, mas fica mais complicado. Assim como a gente imagina que é com o Vecna. Outra referência é a maneira que o Vecna coloca suas vítimas em transe. O momento em que os olhos delas ficam brancos e elas começam a flutuar faz total referência ao momento em que o Pennywise captura Beverly e coloca a garota em transe para ver o fim dela e de todos os seus amigos. E o último lance ao qual podemos ver uma certa referência é a casa dos Creel, que é o quartel-general do Vecna. Assim como a casa da rua Neibolt é a do Pennywise. Quem se lembra da casa do Pennywise? Dava medo. Ambas as casas são exploradas de uma maneira muito similar. Os adolescentes as exploram atrás de respostas sobre tudo que tá acontecendo. E posso falar a opinião minha? Eu amo esse conceito de casa mal assombrada, então pra mim foi tudo eles terem pego essa referência. E outro lance que acontece em Stranger Things e que acabou sendo referência é uma parada que de tempos em tempos acontece normalmente fora das telas, acontecem de verdade, que é a demonização de qualquer tipo de jogo ou programa de fantasia, que faz muito sucesso. É normal esse tipo de jogo ou programa ser demonizado e associado a algo satânico. O lance deles pegarem no pé de Dungeons & Dragons realmente aconteceu. A galera tava falando que era um jogo do demônio e tal, e isso foi levado pra série. Mas há pouco tempo atrás, isso aconteceu no Brasil também. Afinal de contas, quem não se lembra da polêmica que se meteu Yu-Gi-Oh!, que no auge da sua popularidade foi associado a cultos satânicos e etc. Levando vários pais a ficarem doidos e proibirem os seus filhos de assistirem, de terem as cartas, de jogarem no videogame e etc. Graças a Deus assim, lá em casa não pegou não, minha mãe deu risada. Mas eu me lembro de amigos que tiveram que jogar todas as cartas fora. Teve alguns inclusive que eu peguei as cartas, porque os pais não queriam que tivesse ligação nenhuma com o Yu-Gi-Oh! Normalmente pais que tinham mais ligação com a igreja, sabe? E assim, é louco, mas isso ainda acontece, tá? Em escala menor, mas acontece. Eu li que teve alguma coisa com Death Note, né? Que é um anime. Eu não me aprofundei, mas eu li que teve babado. E as bicicletas, símbolo de Stranger Things desde sempre, também são muito bem utilizadas nessa quarta temporada. Quando existe a corrida dentro do mundo invertido, com o Steve, a Nancy, o Bob e o Ed, precisando chegar ao trailer do Ed, e no mundo real, com o Dustin, Erica, Lucas e Max, indo ao mesmo trailer. E aqui os irmãos Duffer referenciam tanto It, a Coisa, com esse lance das bicicletas, quanto ET, o extraterrestre, onde os adolescentes também pedalam pra fugir da polícia, assim como o elenco de Stranger Things que tá no mundo real, que também pedala pra escapar da polícia que tá lá na casa do Mike, né? E toda temporada de Stranger Things tem sempre um filme principal, um filme que vai ser o cerne da temporada, pra guiar o desenvolvimento do vilão e da trama em si. E nessa quarta temporada ficou muito claro que o escolhido da vez é A Hora do Pesadelo, do icônico vilão Fred Krueger. Anteriormente, obras como ET e os Goonies
tinham mais peso sobre a série. Mas em entrevista, os irmãos Duffer revelaram que ao se darem conta do quanto as crianças cresceram, eles decidiram que começariam a trazer de fato um tipo de terror mais pesado. E se sentiram à vontade para finalmente trazer o assassino das lâminas de metal, Fred Krueger. O vilão dessa vez coloca as vítimas em um tipo de transe e amedronta geral, criando ilusões que as fazem perder o sentido de saber se aquilo é real ou não. Na verdade, quando ela percebe, já é tarde demais. Assim como o Fred Krueger, que ataca suas vítimas ao dormirem, lá no mundo dos sonhos, onde ele também é capaz de criar ilusões e fazê-las esquecer que estão dormindo. E quando elas finalmente se dão conta, já é tarde demais. E uma curiosidade, gente, Robert Englund, o ator que deu vida ao Fred Krueger na franquia clássica, é quem interpreta o Victor Creel, mais velho, aqui em Stranger Things na 4ª temporada. Para os produtores da série foi uma honra que o próprio Fred Krueger tenha aceitado participar. E eu vou dizer que apesar de todas as referências, nessa 4ª temporada os irmãos Duffer conseguiram de fato dar uma personalidade única para a série. Claramente, depois que a gente sabe dessas inspirações, elas ficam muito mais claras ao assistirmos, pelo menos. Mas antes de sabermos, conseguimos assistir a série sem pensar em nenhuma delas, né? Nenhuma delas fica tão evidente. O ponto aqui é mega positivo, hein? Porque isso quer dizer que a série tá se tornando cada vez mais autêntica e trazendo um universo cada vez mais único. Eu já falei outras vezes, mas eu vou repetir. Essa temporada, pra mim, ela tá sendo a melhor de todas. Eu não vejo a hora de chegar ao volume 2 pra comer com farinha. Me fala vocês o grau de animação de vocês. E não esquece o like e de se inscrever se não for inscrito, hein? E ativa o sininho pra ser notificado sempre que algum vídeo sair. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.